Oferecimento Unimo Investimentos. Olá, seja bem-vindo ao programa Educação Financeira. Hoje a gente vai falar sobre empresas, empresários, sobre missão, valores. E nós temos um convidado aqui, Murilo Haddad. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Altamir. Prazer estar com você aqui, com o pessoal que está nos assistindo. Muito bom estar falando sobre esse tema com vocês hoje aqui. Ótimo. Murilo Haddad é Share associado do C12 Brasil. Possui mais 30 anos de experiência profissional na área de treinamento e gestão de pessoas e auditoria corporativa. Iniciou sua carreira em uma empresa de publicidade e marketing político e foi responsável pela formação da equipe comercial da primeira escola de informática do Brasil. Posteriormente, tornou-se diretor da unidade de Curitiba dessa escola por 17 anos. Também participou por 3 anos como gerente de estratégia de uma empresa de reposição profissional, além de sócio em outras empresas. E também possui formação de Leader Life Coaching. Isto, Murilo. Também. Ótimo. Formou-se em administração de empresas, com MBA em gestão de pessoas e atualmente cursa o último semestre de psicologia. A reta final. Reta final. Voltando para os bancos acadêmicos. Murilo, fala um pouquinho, o que é esse C12? Bom, Altamir, o C12 ele é um grupo de capacitação de empresários e CEOs cristãos, líderes cristãos. Então, através de uma metodologia própria, uma metodologia proprietária, com nível de MBA, nós nos reunimos em grupos de até 12 líderes e uma vez por mês, nessas reuniões, nós debatemos assuntos relativos à gestão das empresas, mas tudo dentro de uma cosmovisão bíblica, né? Entendendo que fé em negócios não é algo que se separa, não é algo dicotômico. Então, para que o empresário possa entender e praticar dentro das suas empresas, atuar ministerialmente. Então, existem essas reuniões e existe o acompanhamento individual através dos chairs, né? Que são os líderes do C12, que acompanham individualmente esses membros uma vez por mês também em suas empresas, nos seus negócios, mas sempre dentro da vida integral. Né? Nossa, isso é muito bom, né? Quer dizer, aquele empresário, o empreendedor tem seus pares, né? Além dessa conversa, o aprendizado também tem a base bíblica, ou seja, o enfoque cristão mesmo, né? Isso. Muito bom. Murilo, vamos lá. Por que é importante para uma empresa ter uma declaração de missão clara? E como isso influencia as decisões financeiras da organização? Importante, Altamir, assim, porque missão, visão e valores, quando começou a ser implantado, veio de uma forma errada, né? Então, o que geralmente o gestor fazia? Geralmente o gestor ele contratava uma agência, falava um pouco do seu negócio e a agência traduzia em palavras bonitas uma missão, né, colocava alguns valores, mas geralmente essa missão, essa visão, esses valores não era algo aderente, não era coerente com o dia a dia da empresa. E eu sempre falo que às vezes quando você está conversando com algum gestor e eu pergunto, qual que é a missão da sua empresa? Ele, só um pouquinho, onde que está? Ele acha o manual da marca que fala alguma coisa. Por que é importante? Porque a missão, ela é o fim, né, de toda aquela atividade interna, né, seja produtiva, seja relacional, seja serviço, seja indústria, não importa o segmento. Ela tem que atingir um fim, né? E é muito comum, às vezes, você ouvir empresas, por exemplo, uma fábrica de sapato, ela pode falar como missão fabricar sapatos de qualidades. Essa não é a missão. Esse é um instrumento, é um meio para ela atingir algo maior, né? Então, é importante porque há um alinhamento corporativo muito grande, né? Quando você define a sua missão claramente. Como nós, né? Como a nossa missão como pessoa física, né? Mas assim, e isso influencia mesmo nas finanças da empresa lá? Saber, missão, valores... Sim, porque é aquela frase, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Né? Então é muito comum as empresas onerarem um pouco mais os seus custos por tomadas de decisões erradas, por não saber para onde ir, não saber onde investir, não saber o que eles precisam como um fim. Então, às vezes fica numa tentativa, investe dinheiro numa estrutura, ou em pessoal, maquinário, mas aquilo não está alinhado com a missão dela. Né? Deixa eu ver uma história. A história da Bombril, é isso? Bombril. Bombril, ela comprava outras fabricantes de palha de aço. É mais ou menos isso a história. Né? Até que vai comprando e vai crescendo. É claro, mas você está crescendo de uma forma
digamos, meio desordenada. Quer dizer, eu estou tirando pequenos concorrentes e estou crescendo. Aham. Até o momento em que eles descobrem o seguinte, mas o que que a Bombril faz, né? Exato. Qual é a missão da Bombril? Exato. E daí que eles descobriram que era a material de limpeza, né? Não só palha de aço. Imagine quanto eles gastaram nessas aquisições. Exato. Falta talvez de um norte, de uma missão definida, claro. Até que alguém chegou e falou, não, vocês trabalham com limpeza. Então é mais do que palha de aço, é a esponja, é o detergente, são produtos. E hoje a gente vê aí uma gama de produtos, né? Bem grande, então é muito bom o empresário ele saber realmente a missão da sua empresa, né? O que ele quer fazer, como ele está ajudando a sociedade, assim, como um todo. Sim, com certeza. Como a visão de longo prazo de uma empresa pode afetar suas estratégias financeiras de curto prazo? Eu acho que está dentro disso também, né, Altemir? Porque se você, no caso que você deu o exemplo da Bombril, puxa, se eu sei que é produto de limpeza, então eu imagino que eu não vou comprar uma outra fábrica de palha de aço, mas talvez uma de detergente, né? Então, se eu sei exato a minha missão, eu posso já tomar decisões assertivas nesse curto prazo, que nessa somatória de decisões, né, ao longo dessa linha de tempo, dessa timeline, você vai atingir, né, o teu objetivo maior. Né? Então é muito comum nós vemos, né, nas empresas que às vezes vão em tentativas, e principalmente quando o caixa está saudável. E geralmente é onde você toma as piores decisões, né, quando você está com o caixa saudável. Vamos comprar para ver o que vai dar. E às vezes investe um valor que vai fazer falta lá na frente. Né? Então não faz uma gestão de fluxo de caixa inteligente, né? Não faz uma cama financeira inteligente. Então isso vai acabar refletindo no futuro, com certeza. É o que eu falo, quando o vento está a favor, né? Daí a pessoa está feliz. Mas quando o vento é contrário, aí tem que saber realmente tomar as decisões corretas, né? E você falou algo bem interessante. Por exemplo, eu posso pôr como uma missão lá num restaurante, né? Que eu quero servir uma experiência. Né? Fica bacana, né? Bonito. E eu posso imaginar o seguinte, olha, eu quero ser o maior de Curitiba. Né? Então ele já está projetando ser o maior, mas para ser o maior ele começa pequeno. Sim. Né? Então primeiro precisa atender bem, ter clientela, ter um caixa, ter recursos para abrir talvez um segundo restaurante ou ampliar em restaurante. É isso, né? E aí entra a questão da visão também, né? Que a gente vai falar um pouquinho. Né? Porque ser o maior de Curitiba já é uma visão. Né? A missão dele não é ser o maior de Curitiba. A missão dele é a experiência, se ele assim determinar, ou algo que vai além de uma comida de boa qualidade. Porque é muito comum, é muito lugar comum, status quo, você vê missão oferecer produtos de qualidade. Ninguém coloca na missão dele, olha, oferecer produtos mais ou menos. Todo mundo vai falar que é de qualidade, mas o que é a percepção daquele cliente? Ele está percebendo que vocês estão cumprindo a missão realmente, que vocês se proporam, né? E aí a visão pode ser, né, crescer em X unidades, né? Então aí nós entramos já no campo da visão. Da visão. Não da missão. Mas eu retornando aqui, pensando, né, missão. Missão não é só para grande empresa. Não. Né? Eu posso ser um pequeno empresário e posso ter uma missão clara, que inclusive os meus filhos, meus herdeiros vão saber essa missão. Sim. E talvez queiram ficar com esse legado, é isso, Murilo? Exato. Então assim, por exemplo, eu tive uma pequena empresa e nós fazemos, né, treinamentos corporativos, então, não era uma empresa grande, mas a missão nossa era muito clara. E a missão, ela não estava aliada diretamente com o instrumento, com os cursos. Né? Então a nossa missão era ajudar você a melhorar sempre. Você fala assim, mas o que vocês fazem? Eu não preciso explicar na minha missão o que eu faço. Né? Mas aquilo não só para todos os stakeholders, quer dizer, todas as relações, funcionários, fornecedores, clientes, o mercado em geral, ele vai perceber que aquela empresa, puxa, ela ajuda a melhorar. Né? E quando nós trazemos para o contexto cristão, mais ainda, porque, puxa vida, a minha missão é fazer a vida daquela pessoa um pouquinho melhor, através do meu serviço, através do meu produto. Né? Se eu não atinjo a missão, eu posso oferecer um produto de qualidade, mas eu não vou provocar naquela pessoa aquilo que arde no meu coração. Então, que era ajudar as pessoas a melhorarem sempre. Então isso acontecia internamente, externamente. Então,
vai além, né, daquele que você está Porque oferecendo. quando está internalizado, né, você vê assim que às vezes quem está te atendendo é o dono da empresa, né, ou aquele funcionário, aquele gerente, mas eles compraram a ideia, eles estão investidos naquilo, né? Então você vê um atendimento diferenciado. E aí, um dos itens importantes quando você está definindo a missão é que a missão ela tem que refletir o coração do dono. Então, ele não pode ter uma missão que ele não acredita. Porque é aquela coisa, missão dada, missão cumprida. É algo que vai engajar, num primeiro momento, ele, para que ele possa passar isso para adiante com os funcionários. Então, como você falou, eu posso ter um carrinho de pipoca, eu posso ter uma missão clara. Né? Eu não quero vender pipoca. Vender pipoca é um instrumento. Então, o que eu quero atingir? Qual que é a experiência? Né? A gente tem, né, até aqui em Curitiba, tem referenciais nesse ponto que vão além de oferecer uma pipoca. Né? Por quê? Porque ele tem a missão clara. Ele quer trazer uma experiência além do saquinho de pipoca. Se não me engano, é a pipoca do Valdir. Isso, exato. Ele virou palestrante. Eu sou palestrante, gente, é mais um concorrente, no bom sentido. Não, ele fala muito bem de atendimento ao consumidor e vendas, porque exatamente, ele viu que ele queria ser, entre os nichos de pipoca, ser alguém diferenciado. Né? Então ele fez isso, ele investiu para ser alguém, um pipoqueiro diferente, oferecendo pipoca lá com óleo de girassol, ele fez umas modificações. Ele dá uma balinha de menta no final. Gente, você come um saquinho e tem uma balinha de menta depois, um palitinho de dente. Então, quer dizer, ele tem muito claro o que ele quer proporcionar, né, para o cliente. E isso pode ser um carrinho de pipoca ou pode ser uma multinacional. Né? Então, todos que estão nos assistindo aqui, você pode pensar, é um programa para grandes empresários. Grandes, médios e pequenos, ou você que deseja ser empresário. O que o Murilo está passando é exatamente, olha, tem a sua missão. Né? Por que você tem um material de construção, ou a panificadora, ou lá uma franquia? Por que você está com esse trabalho? Né? Ah, é só para ganhar dinheiro. Olha, o grande que não é só para ganhar. Ganhar, é claro, faz parte do negócio. Né? Ou você é voluntário, sem fins lucrativos, ou você monta uma empresa para ganhar realmente dinheiro. Mas lembrando que você tem os empregados, os fornecedores e os clientes. Então, assim, é muito gostoso quando você tem um empreendimento e você gosta do que você faz. Exato. E assim, a missão, visão e valores, nós falamos muito no C12 que eles são os princípios fundamentais da empresa. Então, assim, não dá para construir uma empresa sem esse alicerce. Senão ela fica uma empresa, ela não fica uma empresa sólida, ela não fica porque ela não sabe, né, no que ela quer proporcionar, quais são os pilares, aí quando nós entramos nos valores também, né, os pilares que vão sustentar aquela empresa, as práticas toleradas, as práticas não toleradas na empresa, que vão sustentar, né, a visão, né, para que ela possa atingir aquela visão e cumpra a tua missão, né, em última instância. Eu gosto muito de ler a missão, valores de algumas grandes empresas. Uma que eu recomendo que vocês vejam é da Jacto. A Jacto, eles são cristãos, né? E realmente, gente, é impressionante. E é algo assim que eu conheço internamente. Estive lá, dei curso para eles, ministrei. E realmente me chamou muita atenção, Murilo, porque eles não oferecem empréstimo consignado para os funcionários. E é claro que eu questionei um dos RHs, são vários RHs, e a questão era aquela, olha, nos princípios da empresa, a gente tem que eles recebem um bom salário, bons benefícios, e que se a gente desse esse consignado, né, a gente está gerando a escravidão que a Bíblia diz, né? Quem toma dinheiro emprestado é escravo de quem empresta. Então é interessante isso, que parece uma solução, mas aquele conselho administrativo, a presidência da empresa, entendeu, não, essa não é uma boa solução. Né? A melhor solução seria uma educação financeira, ministrar cursos, palestras, como eles fazem na empresa. Então, isso a empresa, o empresário tem que entender bem, né? Como cultura, né? Uma cultura organizacional. Então, dentro da cultura, nós sempre falamos que o empresário sempre ele é responsável ou pela cultura que ele implanta ou pela cultura que ele tolera. Então, às vezes fala assim, meu time não está alinhado, falta engajamento, falta isso, porque você talvez esteja tolerando uma cultura que ela é tóxica. São práticas que você não implantou, mas que você está tolerando. E nós não podemos nos isentar dizendo, mas é a culpa do funcionário, é a culpa do meu...
Não, é do gestor. E que é visível, né? Vai visível. aparecer na rotatividade, vai aparecer lá em acidentes de trabalho. Em algum momento, os indicadores, eles aparecem. Gente, a conversa está muito boa aqui com o Murilo Haddad, mas nós vamos para um pequeno intervalo, já voltamos. E agora, não perca, hein, gente? Tem ótimos conselhos, ótimas dicas da Unimo para você. Olá, Altemir, obrigado. A dica de hoje, o nosso tema de hoje é empreendedorismo. Pesquisas recentes indicam que, em média, 80% dos brasileiros estão infelizes com a sua atividade profissional e desejam fazer um movimento de carreira. No entanto, a maioria não sabe nem por onde começar. E neste momento, o Brasil vive uma oportunidade muito particular, que é uma nova carreira que vem se desenvolvendo, a carreira de assessor de investimentos. Só para você ter uma ideia, atualmente são 20 mil profissionais no Brasil, sendo que a XP, a maior corretora, detém 14 mil desses profissionais. Nos Estados Unidos, nós temos mais do que 330 mil profissionais. Então perceba que nós temos um crescimento muito grande pelos próximos anos. A XP hoje tem 4 milhões de clientes. O mercado tem condições de absorver mais de 100 milhões de clientes. Então precisamos de pessoas preparadas, qualificadas para receber esses clientes. Portanto, você que deseja fazer esse movimento com o mercado financeiro, conhecer um pouco mais sobre essa carreira, eu te convido, entre em contato conosco. Olá, voltamos. Espero que você tenha gostado aí das dicas da Unimo, são importantes. E eu estou aqui com o Murilo Haddad. Murilo, mais uma vez, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. E estamos falando aí sobre missão. Agora a gente vai falar um pouco sobre visão, né? Bem, em sua opinião, né, como as empresas podem equilibrar, por exemplo, metas financeiras, né, responsabilidade social, ministerial, considerando aí visão, valores, a sua missão, como é que faz? Deixa pessoa jurídica, ministério, como é que é, Murilo? Esse é um assunto interessante, né, que é a base do que nós atuamos no C12, né? A dicotomia entre visão ministerial, visão secular, sagrado e secular, isso atrapalha nós como cristãos de atuarmos, né, impactarmos as pessoas, sermos referência, sermos luz de Cristo no mercado de trabalho, né? Billy Graham, ele falava, né, no final dos anos 70, ele falou que ele via que haveria um grande mover de Deus através dos cristãos no mercado de trabalho, né? E graças a Deus nós estamos vendo isso acontecer, né? Então, líderes que estão assumindo, né, o seu papel e a sua plataforma ministerial sendo o seu negócio, né, como mordomos. E a visão, né,
Quando nós falamos em visão, a visão ela sempre está além da nossa capacidade de alcançar, né? Eu não posso ter uma visão que eu já alcancei, né? Porque aí não faz sentido. Então, dentro dessa ação social, né, o que eu quero, onde que eu entendo que a empresa vai chegar num espaço de tempo, num espaço geográfico, numa atuação, né? Então isso acaba sendo algo que vai ser um objetivo que a empresa vai atingir em X tempo. Mas assim, vamos lá, eu tenho empresa, eu tenho empregados, tenho os fornecedores, tenho os clientes, tenho tudo, e ao mesmo tempo tem que ter um ministério, ok? Mas como é que faz, né? Porque o empregado pode olhar o seguinte, olha, eu até estou ouvindo o presidente da empresa aqui, o diretor, falar de Jesus, mas eu não aceito esse Jesus que ele fala. Por quê? Porque às vezes assim, a forma como ele dirige ou como ele gerencia não traduz. Exato. Como é que faz, hein, Murilo? É essa coerência, né? Coerência. Coerência. Olhando aqui, ó, escutem aqui, o Murilo vai explicar agora. Coerência. Exato. A coerência é fundamental e, infelizmente, vemos algumas situações assim, né? Que no final de semana ou na igreja, né? O líder empresarial, ele atua ministerialmente, ele serve, ele chega segunda-feira, ele põe aquela máscara do gestor que precisa correr atrás do tal do dinheiro e e olha as pessoas de maneira utilitária, né? Não trata com amor, com carinho, né? E nós somos cristãos 24 horas e 7 dias por semana, então não tem como dicotomizar. Então, quando você mostra ser incoerente na sua visão, na fé que você professa dentro da empresa, fazer é sempre maior que falar, né? O que importa é o que você faz. O resto é conversa fiada. Então, esse negócios à luz da Bíblia, né, permeia também o que você é em casa, o que você é na igreja, no estacionamento da igreja, no trânsito, no trabalho. Sim. É o conceito de integridade, né? É uma inteireza. Eu posso assumir papéis diferentes. Eu tenho meu papel de pai, meu papel de gestor, meu papel atuante na igreja, mas eu não posso ter duas personalidades, uma personalidade secular, onde eu atuo na empresa, e uma personalidade sagrada que eu atuo na igreja, né? Então, quando você entende isso, que Deus deu o púlpito para um pastor, para ele atuar ministerialmente, e deu a empresa para o empresário, para ele atuar ministerialmente também, aí a coisa muda um pouquinho de figura, né? Quando a gente fala assim do empresário, né, entender esse lado ministerial, isso não quer dizer que ele vai impor, né? Isso. Por exemplo, ele pode, eu acho, fazer uma oração, ele pode ter os seus momentos, mas eu acho que ele não pode impor. Como é que é esse equilíbrio, hein, Murilo? Não é nenhum tipo de proselitismo, não é religião, mas como que o empresário pode agir ministerialmente? Nas relações, né? Nos contratos, né? Alguém que vai comprar um produto dele, ele fala assim, olha, se você me vender com meia nota, né, eu consigo, e ele fala, puxa, vai dar até mais margem para mim para eu dar mais dízimo. Está errado, está totalmente errado. Então, quer dizer, não, nós não fazemos isso aqui, porque nós temos alguns princípios. Quais princípios? Os nossos princípios são cristãos. Ah, eu percebi isso. Quando nós assinamos o contrato, eu percebi que você tinha alguma coisa diferente. Então, eu não preciso ficar pregando todo o tempo, né? Mas eu posso pregar através das práticas. Das práticas. Da excelência do meu produto, né? Eu acho que, eu não tenho a certeza, mas se não me engano, acho que foi Spurgeon que diz que um sapateiro cristão, ele não precisa encher o sapato de cruzinhas, de versículos. Ele tem que fazer um bom sapato. Um bom sapato. Né? Que fala assim, puxa, esse sapato que eu comprei valeu a pena, ele tem qualidade, não é um sapato que eu uso 2 vezes e rasga, né? Então, na excelência, nosso Deus é um Deus de excelência. Então, quando eu reflito na minha atitude, na minha empresa, a excelência no cuidado, a excelência no produto, a transparência nas relações, eu estou agindo ministerialmente. Porque realmente, se a gente faz ao contrário, o que acontece? A gente está dando uma mensagem negativa. Porque imagine, eu tenho um produto mal feito, né, atendimento ruim, mas daqui a pouco eu quero convidar aquela pessoa para vir na igreja. Não combina, né? Não combina. A gente às vezes tolera uma cultura de mediocridade, né? Então você fala assim, Deus é Deus perfeito, nosso alvo é a perfeição. Quando nós miramos a perfeição,
nós não vamos ser perfeitos, né? Mas nós miramos a perfeição, nós vamos alcançar pelo menos a excelência, né? Dificilmente alguém mira na perfeição e alcança a mediocridade. Então assim, ó, você que tem seu negócio, sua empresa, tem lá uma Bíblia aberta, tem lá um versículo no quadro, não basta, não é suficiente ter aparência, né? Tem que realmente pregar através da pessoa. Da pessoa. Do bom atendimento, da boa negociação. O Murilo me lembrou aqui, olha só, uma vez eu recebi uma ligação, Murilo, e era de outro estado, e era um secretário de educação, e falando, eu quero o teu livro, eu tenho um livro infantil de educação financeira, e eu quero comprar diretamente. Eu falei, Deus respondendo minhas orações, né? Quem não quer, que o escritor não quer vender uma quantidade. Olha, era uma quantidade imensa de livro, mas quando ele falou a palavra mas, aí eu já falei, estava bom para ser verdade. E naquele mas, olha, veja bem, é uma negociação grande, então as pessoas naturalmente oferecem 10%, oferecem 20%. E eu falei, não estou te entendendo. Ele, como você não está entendendo, você não negocia? Eu falei, sim, eu negocio, eu sou negociante e tal. Daí ele falou, olha, se você quiser fazer essa venda, no mínimo 10%. Eu falei, olha, então infelizmente eu não vou fazer a venda. Ele me chamou de louco no telefone. Ele falou assim, você é louco? Eu falei, se você quiser, eu indico então uma livraria, né? Alguém que vende os livros, você faz a sua negociação com essa livraria e eu vendo os meus livros para a livraria. O que a livraria fizer com você é entre vocês. Né? O meu papel é que meu livro custa tanto, né? Eu pago meus impostos e aquilo ali. Sim. Resumo, ele desligou o telefone, ficou acho que muito irado, mas é isso, né? Agora eu imagino o seguinte, tá bom, poderia ter ganho muito dinheiro. Sim. Mas eu não ia dormir bem, não ia ficar tranquilo. A gente negocia os princípios fundamentais da nossa fé. Então eu acho que assim, para ter um ganho temporal, para ter um ganho provisório, né, e você perder algo importante, aí você não está sendo, né, não está dando um bom testemunho. Mas ninguém viu, aquele dinheiro entrou, foi bom, resolveu problemas. Deus é o dono do negócio. Deus está vendo. Né? Acho que quando nós nos colocamos nessa posição, Temir, acho que faz toda a diferença. Se eu entendo que tudo é de Deus, a minha empresa não é minha. Eu não sou sócio da empresa. Eu não tenho nem 1% das cotas da empresa. 100% das cotas é de Deus. Então, no pagar imposto, né, César o que é de César, né, pagar o funcionário em dia, né, não fazer aquelas negociações como essa que foi proposta, eu poderia aceitar. Mas, de novo, está errado. Está muito claro que está errado. Exato. Que alguém está lesando o patrimônio público, né, recursos públicos. Então, eu estou fazendo parte dessa equação, né? Então, assim, como cristão, dentro da empresa também, né, isso gera resultados? Olha, tem aqueles resultados naturais, né, de tudo que nós estamos falando, de você entregar um bom produto, uma excelência, e eu acho que você ativa o sobrenatural também, né? E uma vez, conversando com um empresário, ele estava sonegando, né? E ele falou, mas eu não consigo, não tenho capacidade de pagamento. Se eu declarar tudo, eu não consigo pagar esse imposto. Eu falei, olha, você dever não é problema. Então declare. Mesmo que você não pague, declare. Declare todo o imposto. E ele foi fazendo, né, gradativamente, e conseguiu declarar tudo. E gerou um passivo tributário ali. Mas eu sei que logo depois saiu um programa do governo, um refis lá, que isentava 90 e poucos % da multa e não sei o que, e ele assumiu e fez o parcelamento hoje. Ele conseguiu quitar a dívida e falou, olha, na minha visão humana, eu não teria condições nenhuma de pagar aquele imposto. Hoje eu não me vejo, e aí aumentou o faturamento, aí a mão de Deus, né? Acho que aí ela também atua sobrenaturalmente. Eu né? costumo falar aqui no programa, Murilo, que tem a economia de Deus e a economia do mundo. A economia de Deus é o sobrenatural. Né? Eu realmente, quando eu falo que você é mordomo fiel, ou empresário fiel, quando você faz tudo certinho, apesar das circunstâncias, né? Esse mover de Deus, ele atua, né? Esse é algo sobrenatural. Atua. A gente vê, né? Eu sempre falo, uma frase que eu uso bastante, que assim, o DRE, né? O demonstrativo de resultado de exercício, o bottom line do DRE de Deus é diferente do nosso. Quando a gente estiver perante ele não vai olhar, vai mostrar o DRE e falar, puxa, podia ter sido mais eficiente aqui, ter gerado mais lucro. Puxa, você poderia ter adquirido mais ativos aqui. Puxa, ele vai falar assim, aquela pessoa que eu deixei para você cuidar, que você não cuidou, aquele profissional, aquela negociação que você... Então ele vai mostrar o DRE dele, né? E provavelmente não seja igual ao nosso que nós analisamos aí. Certo.
Como os líderes de uma empresa podem garantir os valores declarados sejam vivenciados no seu dia a dia, além de serem apenas palavras, né, que está lá posto numa página? Aham. Quando você define, então se você talvez esteja, puxa, eu quero definir isso, eu quero buscar, inclusive depois no final eu posso até dar uma dica, tem no próprio site do C12 tem um e-book, pode baixar esse e-book. Nós vamos colocar aqui então o site do C12, tem um e-book sobre... Guia de Planejamento Estratégico, né? E no planejamento estratégico ele passa por esses princípios fundamentais. Então, se como empresário, né, você quiser começar ou rever a tua missão, é importante ter um guia, né? E aí quando você fala dos valores, a partir do momento que você define isso, você pode definir com o teu time, com a tua liderança, sozinho, dependendo do tamanho da tua empresa, aí é o momento da implantação, né? Não tem como você definir e ficar para você. Mas você tem que começar a vivenciar aquilo de uma maneira contínua, né? As decisões que você vai tomar, né? Você chamar alguns gestores, se você tiver liderança ali, e falar, olha, nós temos que multiplicar essa cultura, né? Comunicação visual é importante também, você ter aquilo pregado nas suas paredes, vai começar uma reunião, né? Fala os valores da empresa, qual que são? Né? Começa a chamar isso para o dia a dia da empresa. Se alguma decisão errada que foi tomada maculou algum valor, né? Chamar a pessoa e falar, olha, isso aqui é um valor nosso, isso aqui não pode acontecer aqui. Né? Então, corrige a rota. Né? Então, a implantação disso ela tem que ser cauda longa, ela tem que ser diária depois. Né? Não basta uma reunião e colocar. E o líder também tem que saber ouvir, né? Tem. Né? Porque às vezes aquele funcionário mais simples vai lhe chamar atenção. Exato. Né? E se ele for um bom líder, ele vai ouvir mais e vai falar menos. Exato. E o importante você ter colocado esse ponto, Temir, porque assim, o líder ele se coloca debaixo desse guarda-chuva. Os valores, a missão, a visão não é para o time, é para mim também. Falando rapidinho aqui, você falou, eu lembrei de uma situação quando um dos nossos valores na empresa era um por todos, todos por um. Então, para dar esse senso de, às vezes precisa ser um por todos, o cara precisa, e às vezes toda a equipe precisa preservar aquela pessoa. E eu, né, como diretor na época e tal, era engraçado que na minha parede tinha esse valor ali. E eu cheguei num dia, uma coisa boba assim, mas refletiu. O meu mouse do meu computador não estava ali. E eu cheguei, mas não para o mouse aqui, meu Deus. Cadê o mouse? Cadê o mouse? Foi lá, pessoal, puxa, mas tiraram o mouse sem falar, ficou aquele clima assim, né? E aí um professor que estava dando aula para um aluno, quando ele foi o primeiro a chegar, teve uma aula bem de manhã, acho que deu problema no mouse e a coordenação ainda não estava com a chave aberta lá onde tinha os backups lá, né? E ele viu, bom, por todos por um. Foi lá, bom, o Murilo pegar o mouse dele. Pegou o mouse para atender o nosso cliente. Fez certo? Com base do valor, sim, certo? E eu fiquei bravo. E o meu gerente chegou e falou, Murilo, Olha aqui. Vamos reunir o pessoal aí. Pessoal, me perdoem, eu maculei o valor. Eu cheguei um pouco tenso hoje, um pouco nervoso. Né? Me perdoem que eu fez certo. Parabéns para o nosso professor que pegou o mouse. Eu que poderia chegar e em 5 minutos pegaria um outro mouse. Então foi uma situação muito básica, muito corriqueira, mas que refletia. E como é importante você mostrar vulnerabilidade perante o teu time. Eu erro também. Né? Então eu errei. Se eu passasse a mão e falasse, não, tá errado, como que eu poderia falar daquele valor novamente? Mas você quando pegou o mouse, você ficou bravo? Uma coisa é estar escrita, né? Outra coisa é eu praticar aquilo que está escrito, é diferente. Murilo, uma última mensagem para os nossos ouvintes aqui. Bom, Temir, primeiro agradecer novamente, né, vocês aí pela produção, parabéns pela qualidade, né, pelo programa. E a mensagem que eu dou assim, falando de cultura, falando de missão, visão e valores, você empresário, você líder, você que seja um profissional autônomo, você que, né, não tenha nenhum funcionário, busque qual que é a missão da tua atuação, o que Deus está te chamando para atingir através dos dons e talentos que Ele te deu. Se você é um advogado, se você é um dentista, né, através desses dons e talentos,
onde você vai impactar, em qual local, através do quê, de que maneira, né? Essa é a missão. Então viver, trabalhar com uma missão clara, com uma visão de onde você precisa chegar e com valores bem definidos, torna o caminho muito mais leve, muito mais fluido e muito mais claro, né? E o nosso Deus é luz, né? Então a gente tem que muitas vezes jogar luz para dentro da empresa através de missão, de visão, de valores, de uma cultura organizacional clara e transparente e coerente, principalmente. Olha que mensagem maravilhosa. Esse foi mais um programa Educação Financeira. Apoie os nossos patrocinadores, assista o programa, indique para os seus amigos e que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Oferecimento Unimo Investimentos.